comentar aqui com a gente essas notícias, estamos com um convidado muito especial ao vivo, diretamente do Rio de Janeiro, o deputado estadual Márcio Gualberto. Bom dia, Márcio, tudo bom? Bom dia, Max, bom dia, Carlos, bom dia, Ítalo, bom dia a todos aqueles que nos assistem. Uma grande alegria participar desse programa. Muito bem, alegria é nossa. Bem, então vamos começar aqui com uma notícia sobre segurança pública, também tem a ver aqui com o tema desse boletim, que é o seguinte: a polícia estabelece sigilo de 5 anos nos documentos da operação no Jacarezinho. A Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro colocou um sigilo por 5 anos os documentos referentes à ação de 6 de maio no Jacarezinho, zona norte do Rio. A decisão foi tomada no início desta semana. Segundo a Polícia Civil, os dados estão em sigilo em face da segurança e da integridade física dos policiais civis. A informação foi divulgada pelo jornal O Estado de São Paulo, depois que a publicação registrou pedido de acesso aos documentos no Sistema de Informação ao Cidadão do Rio de Janeiro. De acordo com o Rodrigo Oliveira, subsecretário de Planejamento e Integração Operacional da Polícia Civil, a divulgação do documento também pode comprometer atividades de inteligência, bem como de investigação ou fiscalização em andamento relacionadas com a prevenção ou repressão de infrações. Para começar a comentar sobre essa notícia, eu passo a palavra para o Carlos Dias. Max, a questão basicamente é que essa exploração com relação à polícia, né, atuações que são extremamente reguladas não só pela imprensa, mas pelo judiciário, em termos do Supremo Tribunal Federal, que tem coibido as ações da polícia e fazer o seu mundo agir, né, com relação ao crime organizado, ao tráfico de drogas, enfim, diversas ações contra meliantes consagrados, né, conhecidos da área policial. Então, os jornais, normalmente, eles atuam como uma espécie lateral, né, de defesa dos interesses do crime organizado. Então, a polícia tem, por obrigação, talvez única, e nesse momento até, na minha opinião, de defesa, que até o Estado não faz da polícia. O Estado, na minha opinião, ele ataca, né, as organizações da polícia, tanto a Polícia Civil quanto, no caso do Rio de Janeiro, a Polícia Militar. Ela se vê desprotegida, então tem instrumentos legais para que se coloque em sigilo investigações e proteja, né, aqueles policiais que estejam envolvidos. Acho que a opinião mais balizada aqui para nós é do deputado Márcio Gualberto, mas eu acho que a linha de ação é essa, é defesa não só pessoal da polícia, mas também de todo um trabalho investigativo, porque uma operação ela não é deflagrada do dia para a noite. O sujeito resolveu ir, por exemplo, ao Jacarezinho. Olha, hoje vamos amanhã no Jacarezinho. Não, tem meses, às vezes anos até de preparação para que as coisas... Porque todas essas operações, elas têm que cumprir, por exemplo, mandado de prisão, e quem emite é a justiça, né? Não é a polícia. A polícia prende flagrante, por exemplo. Então, essas situações têm planejamento, tem estratégia, tem inteligência, conjunto de informações relevantes. Você imagina se isso vaza para esse ambiente, né, dessa mídia tradicional que só quer desqualificar a polícia e trabalhar em benefício, né, das associações criminosas. Perfeito. Deputado Márcio. Eu concordo com tudo o que foi dito pelo Carlos Dias. A intenção da instituição, da Polícia Civil. Eu sou um inspetor da Polícia Civil há 18 anos, com muita alegria, com muito orgulho, conheço um pouco a minha casa. A intenção da Polícia Civil ao fazer isso, de fato, é resguardar a vida dos seus policiais, dos seus agentes. A situação do Estado do Rio de Janeiro, ela é diferenciada. Eu não quero dizer com isso que não exista violência em outros estados, que não existam criminosos, que não exista um crime organizado. Não, não é isso. Mas é do conhecimento de todos que a situação do Estado é muito complexa. O Estado do Rio de Janeiro hoje tem criminosos sanguinários, bárbaros, que têm um poder bélico enorme,
nós temos um número gigantesco de policiais que são assassinados todos os anos por serem policiais. É a profissão mais perigosa do Brasil, com a absoluta certeza. Portanto, nada mais justo do que depois de uma operação que teve 27 criminosos mortos, a polícia, pensando na vida dos seus policiais, queira resguardá-los. Então, essa medida, ela é necessária. E nós precisamos tomar todos os cuidados. Para que vocês tenham também uma informação importante, a cidade da polícia é um complexo que reúne diversas delegacias especializadas. Essas delegacias participaram da operação no Jacarezinho. E a cidade da polícia fica em frente à favela do Jacarezinho. Ou seja, os policiais transitam por ali. Na verdade, este complexo, chamado Cidade da Polícia, ele tem no seu entorno diversas favelas perigosíssimas. Então, a atitude da Polícia Civil foi muito acertada neste momento. Perfeito, deputado. Então, Ítalo. Okay. Bom, eu concordo com o deputado Márcio, que é o seguinte, né? Nós temos aí, no caso do Rio de Janeiro, realmente um estado bastante sui generis, né, em relação ao restante do país, né? Nós temos, evidentemente, como bem disse o deputado, crime organizado no restante no restante dos estados, né? O problema é que nós não temos o nível de penetração que o crime organizado tem na vida pública, né? É algo que realmente o Rio de Janeiro é um caso bem à parte. Eu queria que o deputado desse aqui para a gente, se for possível, comentasse como é que chegou a esse estado, né? Como é que o Rio de Janeiro conseguiu sair de capital do país a ser o que está sendo hoje, né? Porque a impressão que eu tenho, né, se me permite um pouquinho reflexão, mas a impressão que eu tenho é que o Rio de Janeiro é uma cidade em depressão. Eu tenho essa impressão. Eu fui pela primeira vez no Rio de Janeiro não faz muito tempo, foi há 5 anos atrás, né? Mas de lá para cá tenho ido muitas vezes para o Rio, e então já conheço até relativamente bem a cidade, e conheço a cidade, o entorno da capital, né? E a impressão que eu tenho é isso, que essa é uma cidade que perdeu o propósito, assim, ela tá bem desnorteada, né? Quer saber, deputado, isso aí evidentemente não é um problema político apenas, né? É um problema cultural, é um problema, né? Ou dizer até que um problema espiritual em alguns sentidos, né? Mas queria saber do deputado qual que é a análise que ele faz sobre a situação do Rio de Janeiro hoje em dia. Na verdade, o estado do Rio de Janeiro ele tem um potencial enorme. Ele tem uma vocação natural, por exemplo, para o turismo. Ele tem um povo maravilhoso. Mas, infelizmente, durante longos anos, nós tivemos governantes que não estavam à altura desse povo, que só pensavam em si mesmos, que só pensavam em roubar. Esta é a verdade. E se você tem essas intenções iníquas, obviamente que não é interessante que você tenha uma instituição ou as instituições policiais fortalecidas, valorizadas, bem equipadas, estruturadas, bem treinadas e bem remuneradas. Portanto, dentro desse quadro, as forças policiais foram sucateadas. Porque, veja bem, o policial ele precisa combater o crime, mas ele precisa sobreviver também. E se você tem um policial sem as condições mínimas de trabalho, esse policial vai trabalhar sempre em desvantagem. E se nós formos voltar um pouco no tempo, nós chegaremos em Brizola.
Brizola, e isso é muito conhecido, ele disse que a polícia proibiu a polícia de subir os morros. O policial não vai subir morro. Isso teve como consequência o surgimento dos fuzis, desse armamento bélico de longo alcance e de altíssimo poder destrutivo. Bem, e aí nós tivemos uma sucessão de governadores que foram colaborando diretamente para o enfraquecimento da polícia, porque se você quer uma corrupção generalizada, você não pode ter, por exemplo, uma polícia civil investigando com liberdade, com autonomia, não é mesmo? Você não pode ter uma polícia militar forte, trabalhando na repressão, trabalhando de maneira preventiva. Enfim, então você tem um conjunto de situações que foram se acumulando, se agravando e trazendo para os moradores consequências terríveis. Bom, mais recentemente, para não me alongar, nós temos uma decisão do STF, por exemplo, que, ainda que não proíba as operações policiais, nós podemos afirmar categoricamente que dificultou ao máximo as operações policiais. Bem, quando Brizola proibiu ou dificultou, surgiram os fuzis. Mais uma vez na história, nós estamos sendo testemunhas de que estão criando uma situação de dificuldade para que as forças policiais desempenhem as suas funções constitucionais. A pergunta que fica é: o que surgirá disso? O que vai surgir disso? Por quê? Porque seremos nós, moradores, que vamos pagar esta fatura. Então, Ítalo, tentando responder sua pergunta, que é muito inteligente, mas também é muito complexa, eu poderia dizer que, dando base a isso, está o fator corrupção. A corrupção é o grande mal. E, comparando a corrupção como uma grande árvore, essa árvore deu frutos podres. Esses frutos podres é o caos. O caos em todas as áreas. Mas que tem, assim, uma grande visibilidade e enraizamento no setor de segurança pública do Estado, que é essencial para que todos os outros setores funcionem bem. Porque nenhum empresário, por exemplo, vai querer investir no Estado sem que ele tenha segurança. Nós tivemos no ano passado, se eu não me engano, um problema gravíssimo. Muitos empresários do setor de transporte ameaçaram não mais entregar suas cargas no estado do Rio de Janeiro por causa dos índices elevados de assalto. E aí eu trago mais um fato. Quem estava roubando cargas, e quem rouba cargas hoje aqui no estado, são traficantes. Por isso também, isso serve já para explicar que a liberalização e descriminalização das drogas não trará a paz social que é aventada por tantos esquerdistas. Por quê? Porque o tráfico de drogas já encontrou outras saídas. Os criminosos, hoje, os traficantes, já atuam em outras áreas. Roubo de cargas, receptação e etc. Então, veja que uma atitude impensada, que a gente voltou lá atrás em Brizola, continua tendo consequências hoje. E uma medida do STF trará consequências mais desastrosas ainda, e ninguém tem dúvida. A operação do Jacarezinho já é algo que demonstra isso. A polícia não conseguia avançar depois de mais de 30 minutos de intenso tiroteio. Quem é policial sabe disso, ou quem já ficou no meio de um confronto sabe disso.
30 minutos de tiroteio parece uma vida. A polícia não conseguia avançar. E nós podemos aprofundar isso mais para frente. Espero ter respondido a sua pergunta, Ida. De fato, deputada, a pergunta que eu fiz foi bastante complexa, né? Eu dava aqui para fazer vários seminários a respeito, né? A gente não ia esgotar o assunto, mas obrigado pela reflexão. Queria entrar no assunto aqui principal, né? Inclusive, foi um dos tweets aí que o deputado colocou, né, ontem, que causou aí uma grande comoção na internet, né, com essa informação gravíssima, que o irmão da traficante Sandra Sapatão é assessor de deputada do PSOL. O irmão da traficante Sandra Helena Gabriel, conhecida como Sandra Sapatão, presa pela Polícia Civil do Rio de Janeiro na última sexta-feira, integra a equipe do gabinete da deputada estadual Dani Monteiro, do PSOL. De acordo com a denúncia do jornal O Dia, Antônio Carlos Ferreira Gabriel, o Rumba, é assessor parlamentar da deputada, com um salário de R$ 1.800. No início dos anos 2000, Rumba teve passagem pela polícia. Ele foi preso por tráfico, associação ao tráfico e porte ilegal de arma. Dani Monteiro é crítica ferrenha da Operação Shepts, que resultou na morte de 27 suspeitos de ligação com o tráfico, além de um policial civil. Em nota, a parlamentar afirmou ser odioso e sombrio que alguém seja alvo de ataques por causa de seu parentesco. Então, eu queria que o deputado aqui comentasse, né, essa informação, explicasse aqui para o nosso público toda essa situação. Desculpa, parentesco ficha corrija. Porque o assessor, né, em questão, ele tem uma passagem, né, enfim, está ali, está colocado. Então, desculpa, deputado, é só para reforçar aí a sua condição de resposta. Né? Então, eles estão provando do próprio veneno. Eles têm esse costume, na verdade, não chega a ser nem o próprio veneno, porque as acusações, normalmente, que são feitas pelo PSOL, elas são infundadas. São narrativas construídas habilmente para enganar, para confundir, para denegrir, mas que quando você vai retirando essas camadas, o que sobra é vento. Até nos lembra aquela presidente que eles apoiaram, que disse ser possível estocar o vento. Nesse caso, a gente não tem como estocar essas mentiras, mas nós temos como guardá-las. Então, mas fazendo essa comparação, eles estão provando de algo que eles têm esse costume de fazer e até agora eles não souberam como lidar com isso. O que isso significa para nós, Carlos, é que o PSOL, quando faz essa defesa apaixonada de criminosos, o faz de maneira afetiva. O faz porque eles têm uma ligação, uma relação de intimidade. Nós tivemos uma operação do Jacarezinho, como eu já disse, onde a polícia foi atacada mais uma vez, gravemente atacada. No início da operação, nós tivemos o inspetor André Frias assassinado por criminosos. Nós tivemos mais 2 outros policiais baleados. A polícia, colegas que tentavam resgatar o André Frias, receberam muitos tiros. Eu conversei com esses colegas no enterro do André Frias. Eles me diziam, Márcio, a gente tentava resgatar o colega e os traficantes atiravam, e eram rajadas e mais rajadas de AK-47, FAL, G3,
AR-15, M16, granadas que explodiam. E eles tentando nos resgatar. A favela do Jacarezinho, hoje, ela é uma fortaleza do tráfico de drogas e de uma facção chamada Comando Vermelho. Do Jacarezinho saem o que eles chamam de soldados para tomarem territórios de outras facções. Vejam o nível. Dessa favela saem esses criminosos. O que significa que eles são perigosíssimos, que eles são ousados, que eles são atrevidos e que eles enfrentam a polícia. Por isso gozam de prestígio entre criminosos dessa mesma facção e de outros territórios. A favela do Jacarezinho estava há mais de 1 ano sem operação. Nesse período, nós tivemos presos que foram soltos por causa da pandemia, para não contraírem Covid. Presos foram soltos. Quem está fiscalizando se eles não estão aglomerando? Isso, assim, desculpe, mas isso causa muita indignação. Porque muitos desses presos estão trabalhando nas bocas de fumo. Muitos desses presos que foram soltos estão nas fileiras do tráfico atirando nos policiais. Quem me garante que não foi um desses presos beneficiados pela justiça que matou o André, que baleou os 2 policiais? Então... Com certeza. Não, eu fico impressionado com essa lógica, né? Ou seja, as pessoas têm que ficar isoladas em casa para não pegar o coronavírus. O preso que já está isolado, esse tem que sair para a rua. Sabe? É um negócio assim que não faz sentido nenhum. Carlos, queria comentar também. Eu queria fazer um comentário que eu espero que seja rápido, mas a tendência não é ser rápido. Porque tem um pouco de histórico nessas coisas e a gente precisa discutir, na verdade, o que eu coloco com muita clareza, que é o Estado contra a polícia. Essa que é a grande verdade. O deputado coloca claramente para nós M16, G3, AK-47, fuzil automático leve, fuzil automático pesado, né? Além disso, munição equivalente, né, para esses tipos de armamento, além dos acessórios, né, vamos chamar assim, os acessórios. Além dos acessórios, acho que meu microfone estava com problema. Enfim, além dos acessórios, vamos chamar de granadas. Então, eu só queria saber com o pessoal se o microfone do Carlos melhorou, tá? Porque a gente estava ali, teve um probleminha ali no microfone. Então, se vocês estão me ouvindo... Sim. Faz um teste. Agora sim. Vou dar continuidade, então. Então, o que acontece? Além, enfim, das granadas, isso tudo entra pelas fronteiras. Né? Nós não temos barreiras, né, garantias de proteção das fronteiras do país. Ao mesmo tempo, o que aconteceu, Márcio? A agricultura pouco competitiva dos países andinos, lá na década de 60 ainda, e subindo para 70, 80, lá em 64, o Marulanda, né, das Farc, eles começaram a produzir, ou desviar o consumo da folha de coca para a produção de cocaína e fazendo a sustentação das Farc. Aconteceu isso no Peru, aconteceu na Bolívia, aconteceu na Colômbia, e por essas razões desses países andinos, e também o próprio México. Houve sim um desvio em função da própria condição baixa de competitividade da agricultura desses países. E absolutamente os países não se reuniram, ninguém discutiu em tratados internacionais para permitir que houvesse um combate conjunto. Então, as nossas fronteiras abertas, os outros países lenientes a essas culturas, além de toda a infiltração esquerdista, marxista. Então, não houve repressão ao consumo, não houve um tratamento adequado daqueles que têm dependência química. Aí vamos saltar um pouquinho mais à frente. Aí vem as UPPs, né? Grande propaganda, Unidade de Polícia Pacificadora.
Essas unidades de polícia pacificadora, o que fizeram? Se instalaram nas comunidades. Então, o grande problema é o que o deputado fala. Hoje estão saindo, por exemplo, para tomar territórios. Antigamente, o que essas UPPs fizeram? Tinham 37 unidades, só para você ter uma ideia, eram 9,5 milhões de quilômetros quadrados de área, de 9,5 milhões de metros quadrados de área tomada pelo tráfico de drogas na cidade do Rio de Janeiro. Eles tinham ali, em termos de atuação populacional da região, em torno de 1,5 milhão, 1 milhão e 700 mil pessoas nessas regiões. Território ocupado pelo tráfico, o crime organizado. O que o PP fez? Na verdade, o grande problema que gerava na política era essas indas e vindas de traficantes para tomar áreas. Então, na verdade, o que o PP fez? O PP, na verdade, virou uma consolidação do comércio. Esse comando daqui não invade o de lá e fica todo mundo protegido, porque combater o consumo de droga, combater a venda de droga, efetivamente não aconteceu. E foi o colapso. Então, operações como o Jacarezinho, a proximidade, por exemplo, dessas partes andinas na década de 70 e de 80, de paraísos fiscais, ajudou a lavagem de dinheiro, robusteceu o sistema operativo financeiro de financiamento desses grupos. Só para você ter uma ideia, se não me engano, na década de 80, só na Colômbia era em torno de 600 milhões de dólares a receita. E, minimamente, o resultado dessas operações do Rio de Janeiro é entre 45% e 65% de retorno financeiro. Então, é muito dinheiro, muita ganância e muita maldade. Então, é importante frisar o seguinte, que enquanto não se olhar como um crime transnacional e se atuar na defesa das fronteiras e ajudar na proteção rígida, porque quem comete, esses criminosos que cometem esses delitos do tráfico de droga, não pode haver progressão penal. Não pode trabalhar, por exemplo, em gabinete de deputado. Entendeu? É essa a realidade brasileira. Aí qual é a nova UPP? Aí eu encerro e passo a palavra para o deputado. Qual é a nova UPP? Quem criou a nova UPP foi o Fachin. O Fachin fechou a possibilidade de acesso às unidades, as unidades criminosas, que foi exatamente o que aconteceu com as unidades de polícia pacificadora, batizadas pela PM, e para aqueles coronéis aí que a gente vê, que um bando de frouxo, né? Que, por exemplo, inaugura agora instituições de estudo, de defesa de direitos humanos. Que direitos humanos? Dos bandidos que destroem a cidadania, que destroem o país, que cartelizam e atuam, por exemplo, na defesa do crime organizado internacional, que está presente no Brasil, que fortalece o primeiro comando da capital, que fortalece o Comando Vermelho. Então, é esse tipo de comandos, por exemplo, de polícia que a gente precisa. Então, o povo tem um desespero profundo. Aí você vê uma operação no Jacarezinho, uma operação planejada, uma operação efetivamente rígida, com todas as boas técnicas, não só de inteligência, mas de ação. E outra coisa, Márcio, desculpa, como é que bota uma cidade de polícia, né, no meio da cidade dos bandidos? É isso que, enfim, eu finalizo aqui, amigo. Eu sei que a palavra é sua, mas a indignação é de todos nós. E o policial está lá. Ele está lá jogado, desamparado, legalmente desamparado, porque também tem esse efeito psicológico. O policial hoje ele é punido por qualquer coisa. Mas nós vamos precisar, em algum momento, nos decidir sobre aquilo que nós queremos enquanto sociedade. Como eu falei, 1.413 comunidades, favelas, né, áreas dominadas pelo crime organizado. 81% dessas 1.413 áreas, 81% dominadas por narcoterroristas, 19% dominada por milicianos, e essa decisão do STF acaba criando uma zona de conforto para quem? Para os moradores? Não. Para os criminosos. São eles que estão protegidos nesse momento, não nós. Porque a polícia não pode entrar, mas eles podem sair quando bem entenderem. É uma situação esdrúxula. Eu costumo dizer que revolucionários, eles costumam combater duas coisas que para nós são caríssimas, para nós conservadores. Eles combatem a verdade
e eles combatem a realidade. Eles odeiam a verdade e a realidade. Quem toma uma decisão como essa, seja Leonel Brizola, seja o ministro Edson Fachin, eles odeiam a verdade e odeiam a realidade. É uma intervenção na área de segurança pública indevida, mas é uma intervenção na área de segurança pública de um Estado complexo. Você não pode tomar decisão de Brasília dentro de um gabinete confortável. Ainda mais na área de segurança pública do Estado do Rio de Janeiro. Então, vejam, como eu estava dizendo, essa facção e o grupo que ela está, o grupo de criminosos que ela está no Jacarezinho, tem um poder bélico imenso. Eles são violentos, são agressivos, não é mesmo? A facção é muito conhecida, a facção que ela está. Eles dizem que bandido que não tenta matar policial não pode permanecer na facção e merece ser morto. Então, quando alguém adentra nessa facção, já sabe. Foi o terceiro policial civil morto em 4 anos por bandidos do Jacarezinho. Terceiro policial civil morto. Um desses policiais foi um delegado, que ao ser reconhecido foi levado para dentro da comunidade e foi morto. Então, nós não estamos lidando com qualquer pessoa. Bem, quem comanda, uma das comandantes desses traficantes, é essa criminosa Sandra Sapatão, que foi presa pela Polícia Civil numa operação fantástica. Ela estava confortável numa praia, pegando sol, bebendo, acompanhada de amigos. E os policiais chegaram, a partir de um processo de inteligência e investigação, conseguiram prendê-la. Eu gostaria de abrir um parêntese aqui. A esquerda tem dito o seguinte: olha, a Polícia Civil fez grandes operações e grandes apreensões de arma, 2 pelo menos, sem que tivesse que disparar um único tiro. Fez uma apreensão no aeroporto de uma grande quantidade de armas e fez uma apreensão na casa do Rony Lessa. A pergunta é muito simples. Houve resistência dos criminosos? Alguém atirou na polícia com fuzil, com pistola, com revólver? Alguém jogou granada? Não. Se no aeroporto, e também na casa do Rony Lessa, ou então a Sandra Sapatão, tivesse reagido à prisão e atirado contra os policiais, não restaria outra alternativa aos agentes da lei que não fosse revidar a essa possível injusta agressão se tivesse ocorrido. É muito simples de não haver confronto. Quando a polícia estiver fazendo a operação, os bandidos se entreguem. Eles têm a opção de se entregarem, mas eles não se entregam. Eles pegam aqueles fuzis que eles possuem e atiram para matar. O que houve no Jacarezinho não foi uma chacina. O que houve foi um confronto onde 27 criminosos morreram e, infelizmente, nós tivemos uma única vítima, que foi o policial civil, covardemente assassinado por criminosos daquela localidade. A polícia precisa fazer o seu trabalho, mas não pode ter, por meio daquelas autoridades que deveriam apoiá-la, não pode ter a criação de dificuldades, porque a própria atividade já é dificultosa e difícil por natureza. Então, quando você tem, a partir da Operação do Jacarezinho, um movimento na sociedade de ONGs, de políticos de esquerda, movimentando a mídia, que também os apoia, organismos internacionais, e tentando a todo instante denegrir a imagem das forças policiais perante o Brasil e perante o mundo, isso é grave. Isso é grave. E aí nós chegamos nessa situação de
uma deputada do PSOL, presidente da Comissão de Direitos Humanos da Alerj, ter o irmão da chefe do tráfico no Jacarezinho. E aí eu me pergunto, essas manifestações, chamando de chacina, indo para a porta da cidade da polícia, pedir o fim da polícia, olha só. 200, 300 pessoas incitadas por esses políticos de esquerda foram para a frente da cidade da polícia pedir o fim da polícia. Nós temos aqui no estado aproximadamente 56 mil criminosos dentro da realidade dessas 1.413 áreas dominadas pelo crime. Então, nós temos aproximadamente 56 mil criminosos. Nós temos 51 mil presos, 51 criminosos encarcerados. Como que uma pessoa pode pedir o fim da polícia e ainda conseguir, por meio de uma ação judicial, que o STF dificulte ainda mais a vida dos policiais? Os policiais que participaram dessa operação estão sendo investigados. Se fosse em outro país do mundo, sério, eles seriam condecorados. Isso tem um efeito psicológico, sem dúvida alguma. É porque os policiais daqui do estado têm amor ao que fazem. Mas pode ter um ou outro policial que olha e fale, olha, tá vendo? Nós ganhamos mal, nós não temos uma estrutura adequada, nós damos a nossa vida para proteger a sociedade e, ao final disso tudo, nós vamos responder na justiça como criminosos. Verdade. Olha, eu não consigo ser mais claro, Max. A minha indignação é muito grande, porque isso é muito grave, o que está acontecendo. Eu espero que as pessoas que estejam nos assistindo, a partir disso que nós estamos aqui debatendo, possam despertar para esta situação. Sim, é uma inversão total. Total, nós não podemos naturalizar o que está acontecendo, normalizar isso, e é o que estão querendo fazer nesse momento. E o que me espanta é que eu vejo que quanto mais a polícia age, quando ela tem sucesso nas operações, quanto maior o sucesso da operação, né, parece que a esquerda fica com raiva. Mas existe, né? Aliás, eu queria apontar essa questão. Né? Existe claramente, né, uma guerra cultural contra a polícia, né? Eu queria só mostrar para o pessoal a tela aqui, né? Queria até dar para o deputado comentar também. Olha essa matéria aí que é de 2 dias atrás, 2 ou 3 dias atrás, não consigo ver aqui. Por que estou fascinada por Sandra Sapatão? Isso aqui está no Universa, um portal do UOL. Nossa. Por que estou fascinada? Bom, vamos começar do princípio? Minha querida. Porque separado é para afirmação, né? Se não tem o ponto de interrogação no final da frase, o porquê tem que estar junto. Então você tem que escolher o porquê é junto ou tem que botar o ponto de interrogação no final da frase. Mas então eu comecei do básico, né? O que acontece aqui no Terça Livre? E se você botar um artigo antes, vai complicar por causa do circunflexo em alguém aí. Exatamente, né? Então, o que acontece? Se isso aqui passa pelo revisor, Carlos, o que acontece aqui no Terça Livre, hein? A gente não teria contratado uma pessoa dessa, com certeza. Né? Não passaria. Né? Não passava no teste nem da redação. Né? Não passaria no teste. Mas, enfim. Então, assim, qual que é daqui eu não consigo ler, mas eu vou tentar... Dá um zoomzinho aí, porque também tá realmente... Dá para dar um zoom melhor ali, ó. Olha lá. Aqui, ó. Sandra Sapatão, chefe do tráfico, é presa na praia. Se na semana passada você estava de férias, incomunicável numa ilha deserta, provavelmente ficou sabendo... Só um ponto aqui. Isso aqui foi escrito por Ana Angélica Martins Marques. Uma mulher lésbica
que ocupa um posto de destaque no crime, foi capturada enquanto retocava a marquinha em Saquarema. Não é todo dia que isso acontece, de fato não é. Aí começa. Achei o nome Sandra Sapatão digno de vilã de novela da Globo. Já quero filme séria do ícone Sandra Sapatão, chefona do tráfico, presa enquanto curtia uma praia. A representatividade que a gente precisa. Esses foram alguns comentários que viralizaram nas redes, mas afinal, quem é Sandra Sapatão? Aí você vê, olha, tem um tweet aí, né? A pessoa, o usuário, diz o seguinte: enfim, uma história de sapatão sem estar sofrendo de amor e viajando milhares de quilômetros para ver o crush que conheceu no Facebook. Sandra Sapatão arrasou. Pois é, vamos lá, vamos descer. Desce pro próximo tweet, loucura, desce lá. Cara. Vai descendo. Eu não vou ler tudo isso aqui, não, que não dá. Né? Mas aqui, ó. Aqui, ó, outro tweet, outro usuário, né? @AnaLuana_ME. Lista de pessoas que eu chamaria para um churrasco na minha casa. 1. Gil do Vigor. Deve ser outro bandido, né? Não sei. 2. Sandra Sapatão. Lista de pessoas que... Olha, bem frequentado o churrasco da casa dessa pessoa aí, né? Bom, foi todo cara. Tira essa porcaria da tela. Tira isso aí da tela. Deputado, isso é a guerra contra os espíritos do Rio de Janeiro botados contra a polícia, né? Sem dúvida alguma, porque, veja, você tentar suavizar, romantizar uma chefe do tráfico, pergunte para os pais de alguém que foi esquartejado por essa quadrilha, que teve dedo por dedo arrancado, porque é isso que eles costumam fazer lá, depois tiveram orelhas, dentes, até que quase já desfalecendo, receberam um tiro e depois foram queimados. Pergunte para essas pessoas, para essas famílias, se eles consideram a Sandra Sapatão uma traficante que não faz nada demais, né? Uma empresária do setor de cocaína e maconha, enfim. Pergunte para o pai que tem uma filha bonita e que foi violentada por traficantes que na hierarquia possuem postos importantes, se eles acham que a dona Sandra Sapatão e os outros traficantes com postos de comando nessa facção, se eles são bonzinhos, não é mesmo? Pergunte a um trabalhador que, por causa de um carro, viu seu filho ser assassinado, se ele acha isso bacana, se ele acha esses comentários legais. As famílias que estão destruídas por causa do consumo de drogas de um de seus membros, consulte essas famílias. Ou seja, é a perda do contato com a realidade, com a verdade, uma completa inversão de valores, como já foi dito. Só que não é uma inversão de valores de filme. No filme tudo se acerta ao final. Aqui, no mundo real, não. As pessoas morrem, as pessoas sofrem, as pessoas ficam com marcas irreversíveis. Tudo por causa de criminosos como a Sandra Sapatão. Então, isso é inaceitável e demonstra, Ítalo, como você tem falado, essa cultura. Mas essa cultura não nasce de forma espontânea. Ela foi trabalhada durante longos anos. Ela foi trabalhada por meios que nós conhecemos, infelizmente. Em algumas salas de aula, nós temos professores muito sérios, mas nós temos professores com esse tipo de discurso, com esse discurso nefasto, ideológico, que foi inoculado na cabeça e nos corações de muitos estudantes. Essa cultura também ela foi semeada por meio de filmes, de peças teatrais, de novelas, por meio da mídia. Né? Nós sabemos disso. Recentemente, nós tivemos um fotógrafo que foi brutalmente assassinado porque ele reclamou da altura do som e foi morto por traficante. E uma das manchetes de um jornal, que agora eu não me recordo, era fotógrafo é morto por vizinhos. Não é mesmo? É uma tentativa de suavizar. E lá dentro do texto, aí sim, eles vão fazer algum comentário, mas de qualquer forma, tentando sempre suavizar. Mas quando é o contrário, quando quem está na atividade, quem está na ação,
quando o personagem principal é um policial, então esse policial é tratado como criminoso. E o criminoso é tratado como mocinho, como uma vítima de uma sociedade burguesa, branca e capitalista. A polícia é enxergada como o braço armado da burguesia, logo, os traficantes são vistos como... Opa! É um problema grave que cria, Ítalo, na minha perspectiva, é claro que eu estou abordando de maneira resumida, mas que cria essa cultura altamente destrutiva que nós estamos vendo e sobre a qual nós estamos tratando nesse boletim da manhã. Só deixa eu fazer uma retificação, né? A pessoa aqui muito gentilmente me avisou que Gil do Vigor é um ex-BBB. Por óbvio, não fazia a menor ideia de quem fosse esse sujeito. Então, ao ver o nome dele ali misturado com o D'Arçano Sapatão, supus que era o vulgo de algum outro bandido, né? Então, Gil do Vigor é um ex-BBB, tá? Feita essa, não é nenhum bandido até onde a vista nos alcança. Muito bem, Carlos. Bom, eu queria insistir no outro aspecto, muito bem colocado pelo deputado, que, na verdade, nós temos as nossas comunidades, as favelas, né, totalmente tomadas por narcotraficantes, 81%, né, que foi colocado. A gente também pode lembrar, e as pessoas parecem que não fazem certos vínculos, mas, por exemplo, o sistema de operação de corrupção no Brasil, adotado no campo não só do mensalão, mas também do petrolão e que gerou uma série de investigações, só para nós termos uma ideia que a fragilização nos sistemas de controle, de lavagem de dinheiro, de controles de doleiros, de capitais que sem origem e avançam para outras mãos sem destino reconhecido e podem ser também objeto de lavagem nesse processo, nós observamos que o crime organizado ele, opera em todas as vertentes. Aqui, só para termos uma ideia dos estudos do final da década de 80, início da década de 90, só no ambiente da América Latina e do Caribe, mais de 1.000 grupos armados controlavam as rotas do tráfico de drogas na região. Nós tínhamos aqui, por exemplo, no Panamá, no Uruguai, sistemas, e também nas Ilhas Virgens, sistemas extremamente frágeis de fluxos de capitais que não identificavam nem origem nem destino, passavam de uma maneira extremamente tranquila, Max Ítalo. Então, eram bilhões de dólares nesse fluxo de capitais sem controle. Então, onde eu quero chegar? Quando chega na ponta, numa favela do Jacarezinho, de uma polícia civil, uma polícia militar, é um aparato, um mega aparato de estrutura criminosa para ser combatido por policiais locais, que às vezes não tem nem noção do tamanho da engrenagem que está envolvida. Então, por isso que eu falo que é o Estado contra a própria polícia, porque submeter esses homens a essa covardia, a essa pressão internacional do crime organizado de bilhões e bilhões de dólares, com potência de armamento, de controle, de fluxo de toda espécie e financiamento, contra esses policiais que não só, a questão não é só ganhar mal, mas são mal aparelhados, inclusive não conhecem verdadeiramente o inimigo, o que eles estão combatendo. Então o Estado brasileiro e outros demais estados, né, da América Latina e do Caribe, eles são efetivamente responsáveis por esse crime contra a vida daqueles servidores públicos que tem obrigação e tem vontade e vocação de defesa da sociedade. Então, nós precisamos aqui entender, não é só contra o que nós estamos lutando, que do ponto de vista da estrutura da organização criminosa, mas a gente tem que incluir o Estado como patrocinador dos avanços da estrutura criminosa em cada um desses países. Isso é uma coisa central. Então, eu usei o exemplo do petrolão, do mensalão, justamente por isso, porque eles geram no mesmo ambiente, no mesmo fluxo, o ambiente de facilitação da criminalidade, porque no fundo sempre é o quê? A produção de dinheiro ilícito, enriquecimento ilícito, e tem vários tipos de negócio.
Uns são feitos com o Estado diretamente, através de licitações fraudulentas, corrupção em empresas estatais, etc. E outros são exatamente esses, do submundo do crime, vamos chamar assim, né, para poder classificar com uma diferença que alguns acham que a lavagem de dinheiro, que operações de licitação é grupo de mãos limpas, né? Na verdade não é, pelo contrário, as mãos estão sujas de sangue em todos os ambientes, a questão só é a quantidade. Então, o tráfico de drogas, ele é uma realidade imposta pelo interesse de não combater pelo Estado. E a ponta que sofre é o policial, é a sociedade brasileira, e está na hora da gente dar um fim nisso, esclarecendo a população e não permitir que ela seja refém, por exemplo, de um aparato político que está pronto para a defesa da criminalidade, da legalização da droga. Nós estamos vendo agora o PL 399 de 2015, que querem agora, com a desculpa eventual de se utilizar um determinado princípio ativo da maconha para questões de ordem de convulsão, ataque clínico a isso, legalizar plantio, legalizar produção, legalizar venda. E essa estrutura criminosa que está aqui, que eu relatei, mais de $1 trilhão de operação no mundo inteiro, você acha que você vai colocar uma lojinha registrada com seu CNPJ e vai vender maconha e cocaína sem essa estrutura aqui comandar? Vai conhecer o Uruguai, ver o que aconteceu com a legalização da maconha, se por acaso a venda paralela diminuiu, ao contrário, aumentou. Então, essas discussões, Max e Ítalo, a gente precisa trazer cada vez mais aqui no programa, trazer parlamentares como o Márcio Gualberto e colocar as instituições nossas na parede, porque é inaceitável o que está acontecendo com a segurança pública do país, inaceitável. E o Rio de Janeiro sendo tutelado por organizações criminosas, que é essa a realidade. Um governador inepto, completamente inepto, não toma uma atitude em relação a essa decisão, é incapaz de recorrer, até do ponto de vista diplomático, à decisão do ministro Fachin. Agora, por exemplo, você falou, o deputado Márcio Gualberto falou que, em relação a professores na sala de aula, esse governador agora tem uma lei que foi aprovada na Assembleia Legislativa, que o aluno não pode filmar o professor, a não ser de forma consentida, mas o professor pode falar qualquer coisa dentro da sala de aula. E aí o que aconteceu? Ele primeiro disse que ia vetar, não vetou, sancionou. Aí depois ele sofreu uma pressão parlamentar, ele vetou. Aí depois ele sofreu uma pressão parlamentar, certamente do presidente da Assembleia, que assina o projeto, com um conhecido chamado Carlos Mink, né, que foi dos quadros do PT e agora acho que está no PSB, tá certo? Conhecido defensor das drogas. Simplesmente isso, pressionaram ele e ele voltou atrás pela terceira vez. Quer dizer, é um inepto, é um sujeito que não poderia estar dirigindo o Rio de Janeiro num momento de crise tão grande, não só do ponto da segurança pública, mas também de profundo do campo da corrupção que levou o Estado do Rio de Janeiro à bancarrota, por esses criminosos que estão presos e estão fazendo delação premiada, como o Sérgio Cabral, que a própria justiça está assim, olha, não sei se vou aceitar. Por quê? Porque está chegando nas barras da justiça as delações. Então, quer dizer, gente, nós estamos envolvidos nisso tudo, ou nós vamos dar um basta, né, uma mudança, ou então, enfim, nós vamos continuar, melhor dizendo, sendo refém de organizações criminosas. Exatamente. Não, e esse projeto aí na escola do Rio de Janeiro é um negócio assim absurdo. Quer dizer, o professor tem a total liberdade, né? E mesmo que o aluno ache alguma coisa estranha, às vezes uma filmagem, como já aconteceu no Brasil, em outros colégios, né? O professor falando barbaridades para as crianças, ali coisas completamente obscenas, escrevendo no quadro e tudo, as crianças filmaram, tiraram foto e aquilo ali, né, chegou aos pais e aí obviamente que chegou à direção da escola, aquele professor foi expulso, foi punido, inclusive acho que sofreu processo penal, mas não tenho certeza, mas com certeza, o que eu tenho certeza sim, que ele foi expulso do colégio. Agora, com essa lei aí, por exemplo, você não consegue saber, né, exatamente se uma coisa dessa está acontecendo ou não, você não tem as provas, aí sempre vai ter aquela coisa de palavras, né? Não, seu filho entendeu mal, né? Na verdade não foi isso que eu quis dizer, eu expliquei de outra forma, não sei o quê.
E outra coisa, a extensão da lei não é só no ambiente público, não, ambiente público e privado. Eles legislaram também para as escolas privadas. Não, só tem uma coisa a dizer, né? O sujeito barbado quer ter direito à privacidade para ficar sozinho com o meu filho? Exato. Tá de brincadeira, né? Meu filho, eu não tenho filho ainda, né? Mas acho que qualquer pai tem que se perguntar isso. Mas o cara de barba na cara tá querendo o direito de ficar sozinho no ambiente fechado com crianças. Sim. E quer ter privacidade, quer ter sua privacidade respeitada, não pode ser filmado. Não pode ter uma averiguação do que está acontecendo. Quer dizer, como é que isso não grita? Como é que isso não grita? Como é que as pedras não falam, né? Meu Deus do céu. Deputado, comente, por favor. Pois bem, realmente é um absurdo. Não, tá bom, estou falando. Agora já tô. O Carlos Dias disse uma coisa muito importante, ele tocou, que é a impunidade. A impunidade também gera seus filhotes. A impunidade também colabora diretamente para uma atividade criminosa. Qual é o bandido hoje que não sonha em ser o novo Lula? Então, todo bandido hoje sonha ser o novo Lula. Então, a impunidade, ela tem causas e tem consequências também. E no que diz respeito a essa lei da Alerj, me permitem discorrer sobre ela de forma breve, muito breve, porque ela também está dentro desse contexto que causa insegurança, que atinge outras áreas, não é mesmo? Esse PL é de 2018, é um PL do MINC. Eu falei outro dia numa sessão plenária e falo aqui novamente em público, o Carlos Mink, ele é um grande cavalo de Troia, os PLs dele sempre trazem no seu corpo essas pegadinhas, essas iniciativas ruins. Então, eu fiz 5 emendas para matar o projeto dele, infelizmente não foram aceitas. Nós fizemos um trabalho de convencimento nos bastidores com os outros deputados. Alguns não votaram como nós aconselhamos que deveriam votar. Falamos da importância de vetar esse projeto, porque era um projeto nefasto. Nós tínhamos diversas denúncias de pais que, em muitas salas de aula, os seus filhos não estavam recebendo o conteúdo que deveriam, então estavam aprendendo assuntos absolutamente inadequados, equivocados, estavam sendo doutrinados. Mas mesmo com toda essa fala, com todo esse embasamento e fundamentação, o PL acabou passando, infelizmente. De fato, cabia ao governador, então, vetá-lo, porque aí nós teríamos uma nova chance, e junto com a pressão popular, de quando esse PL, esse projeto de lei, retornasse para a Alerj, nós dobrarmos o nosso trabalho para convencer os deputados a manterem o veto. Mas, infelizmente, não houve isso. Eu ingressei esses dias na Justiça, estou aguardando agora a resposta contra esse PL, por percebermos aqui no nosso gabinete que ele é inconstitucional em alguns pontos, e também estou tomando outras medidas, que mais para frente eu poderei revelar sem problema algum, e eu acho que vai ter efeito. Então, essas medidas foram tomadas por mim, estão sendo tomadas por outros deputados que perderam no voto, e que foram contrários a esse PL também, infelizmente. Mas nós, conservadores, não somos majoritários, nós não temos a maioria hoje dentro da Alerj. Então, outro ponto importante, Carlos, eu criei também uma frente parlamentar em defesa da vida dos policiais. Essa frente parlamentar tem a intenção de dar proteção, de lutar pelos interesses das forças policiais e também de fazer um esforço para melhorar a qualidade de vida desses profissionais da área de segurança pública, e com isso ganha toda a sociedade. Muito bem. Eu queria ler mais uma notícia aqui para
comentar com o deputado Márcio Gualberto, aproveitando a presença dele aqui no Boletim da Manhã, que a Polícia Civil inicia operações contra membros do PCC. O primeiro comando da capital, PCC, é alvo de uma operação da Polícia Civil nesta quarta-feira, que visa desarticular um dos braços da facção responsável pelo tráfico de armas e de drogas. Agora, agentes cumprem 7 mandados judiciais, 2 de prisão e 5 de busca e apreensão na capital paulista, em Osasco. Conforme a Justiça, as ordens dos criminosos da organização vêm de dentro de um centro de progressão penitenciária de Tremembé, no interior do estado. A ação de hoje conta com a ajuda de equipes do Ministério Público do Estado de São Paulo, especializadas em facções criminosas. Deputado, essa situação dos presídios, né, dos criminosos dando ordem a partir de presídios, planejando ações, é algo tão comum no Brasil, né, principalmente Rio de Janeiro e São Paulo. Também tem, agora estou me lembrando que vários casos do Nordeste também, né, até um caso muito grave que houve ali recentemente. Mas não há maneira, assim, não há esperança para que isso acabe algum dia, ou seja, não há maneira para a gente tentar conter, né, esse trabalho aí dos criminosos de dentro dos presídios? Eu sei que a pergunta é complexa o que também. Hoje é que... Não, mas vocês são inteligentíssimos, é por isso que estão com essa audiência, enfim. Então, as perguntas serão complexas. Mas veja, a gente não pode encarar prisão como colônia de férias. Preso não tem que ter direito à visita íntima. Preso não pode ter direito à progressão de regime. Ali é um momento de expiação. Ali é um momento em que ele vai refletir sobre aquilo que ele fez, em que ele está sendo punido porque ele extrapolou todas as convenções sociais. Mas hoje não é isso. O preso, como eu já falei, é visto como um coitadinho. Ítalo, Carlos, Max, eu nasci em Recife, Pernambuco. Eu vim muito novo para o Rio de Janeiro, muito novo. Com 10 anos, eu estava trabalhando como auxiliar de carpintaria, depois fui trabalhar numa famosa rede de fast food, e assim sucessivamente. Os meus pais me ensinaram que só existem 4 maneiras, ou melhor, só existe uma maneira de você vencer na vida se a sua vida estiver alicerçada sobre 4 colunas: Deus, família, estudo e trabalho. Eu não conheço outra maneira de se vencer na vida. Nós moramos até hoje no mesmo local. Eu moro até hoje no mesmo local, há 38 anos, na zona oeste do Rio de Janeiro. Em Padre Miguel, não tem problema nenhum em falar em Padre Miguel. Meus pais nunca me ensinaram a me ver, me enxergar como coitadinho, apesar de termos passado privações duríssimas na vida. Eu fui para a igreja católica, eu sempre valorizei minha família, ouvi muito os meus pais, eu sempre procurei trabalhar e estudar muito. E sempre fugimos da criminalidade. A criminalidade estava em volta, sempre próxima. Mas a gente sempre se manteve nesse caminho reto. Portanto, quando alguém comete um crime, ainda que nós saibamos que o contexto social tem a sua influência, mas que precisa ser relativizada, não pode ser absolutizada, nós sabemos que essa pessoa sempre tem a opção de não cometer o crime. Tem um famoso estudo de se eu não me engano, um psiquiatra forense americano, em que ele fez uma extensa pesquisa, onde ele viu que numa família que tinha muitos irmãos e que um tinha dado para a criminalidade, os outros irmãos, na mesma situação, na mesma casa, com a mesma criação, com as mesmas dificuldades, com os mesmos pais, não se envolveram com o crime. Ou seja, se o meio fosse determinante,
todos os irmãos seriam criminosos. E não foi isso o que aconteceu. Então, esse preso, ele precisa entender que ele está sendo punido. Ele pode ser tratado com dignidade? Sim. Pode, deve. Mas ele precisa saber, e a sociedade também, que ele está sendo punido porque ele cometeu um crime e ele vai precisar passar um período afastado do convívio para que, fazendo a sua parte também, ele possa se ressocializar. Mas não cabe a nós tornar as prisões uma colônia de férias, porque senão, e é isso que acontece hoje em dia, o criminoso vê que é válido, é até bom ser preso. Várias refeições, ele tem visita íntima. Usa droga. Tem que acabar. Usa droga, ele precisa entender que o crime não compensa. É isso. Ele precisa entender, Max, que o crime não compensa. Porque enquanto o bandido perceber que o crime no Brasil compensa, nós estaremos submetidos a toda essa violência atual. Max, só um instantinho. O Márcio Galberto, deputado, pelo andar da carruagem, o único que vai aprender essa lição é o Sérgio Cabral, que está condenado a 300 anos, faz delação, faz tudo, entrega um monte de gente para a Polícia Federal e a delação dele tem risco de não ser validada. Então parece que vai ser o único prisioneiro exemplar do nosso sistema rígido, né, de justiça brasileira, né? E seletivo, né? Porque se somente ele vai pagar, né? Não que ele não mereça, mas a mensagem é, olha, é uma questão seletiva, porque ele está fazendo a delação precisará ser homologada, ou seja, ele vai precisar apresentar provas contundentes. Aparentemente ele tem essas provas, mas o problema é, Cabral, esse aqui não, né? Essas pessoas não podem ser delatadas. Brinca da página 1 para baixo. Você está ultrapassando também a linha divisória, o marco regulatório da pilantragem. Isso não dá. Você quer acabar com o sistema? Né? Então, aparentemente, a mensagem, eu espero estar absolutamente equivocado, é esta. Nós vamos ver o desenrolar dos próximos dias. Mas a delação dele precisa ser aceita, porque senão a sociedade, nós vamos entender que as delações são aceitas de maneira seletiva. Eu quero entender, eu quero acreditar que não. E o caso do Sérgio Cabral é emblemático nesse sentido. Com certeza. Agora, a gente tem comentado aqui, isso aí é a pauta das mais urgentes nesse momento, né? Eu acho que a honra e a moral do STF está em jogo. Permitir que essa investigação avance, porque se o Toffoli já se declarou inocente, dizendo que não tem nada, então avance a investigação, prova a inocência dele e acabou. Agora ficar essa dúvida pairando, né, sobre um ministro do STF e a gente ter uma decisão de plenário para anular a delação e a consequência vai ser que não vai haver mais investigação e que tudo que foi investigado até agora também estaria anulado, sabe? É uma sensação de impunidade, de caos enorme que a população brasileira vai ficar. Eu espero que eles não tenham coragem de fazer algo assim. Agora, deputado, para encerrar aqui esse momento, eu queria, né, que o senhor comentasse, o senhor foi vítima também aí de um atentado, né, contra a sua vida. Lembro que o senhor entrou aqui no mesmo dia ao vivo com a gente, estava lá fazendo, se eu não me engano, o boletim de ocorrência, né, que aconteceu. Eu tenho certeza que muita gente não sabe, né, muita gente que está assistindo aqui agora o boletim
não sabe que o senhor teve que passar por isso e continua aí na luta, continua forte, continua firme, aí sem medo, né? Para nós é uma grande alegria saber que a gente pode contar com pessoas assim para poder conseguir ir atrás da justiça e da verdade nesse país. O Max, eu ouço vocês dizendo de vez em quando, vocês têm uma frase que diz mais ou menos assim: sabe quando nós vamos parar? Nunca. E esse tipo, mas não é só uma frase, porque eu vejo vocês agindo assim no dia a dia. Então, o normal é que a coragem gere coragem, não é mesmo? Quando eu vejo tantas pessoas boas agindo, enfrentando o sistema, que vejo, vocês na área de imprensa, de jornalismo, na verdade vocês são um grupo muito reduzido de jornalistas, de verdadeiros jornalistas. O verdadeiro jornalismo é o que vocês fazem. E eu vejo vocês encarando, né, essa mídia vendida, mas que possui muitos recursos ainda, e vocês com Deus à sombra enfrentando tudo isso, e vejo tantos outros, eu vejo o presidente da República, e penso como deve ser difícil ser atacado com mentiras e de forma tão vil, 24 horas por dia, 365 dias por ano, ele continua enfrentando o sistema. Quando eu vejo tantos, quando eu olho para a vida dos santos da igreja, tantos santos, tantos mártires, tantos padres hoje em dia que continuam sendo fiéis à doutrina da igreja, quantos leigos que não são tão conhecidos, mas que no dia a dia comum, da vida comum, são verdadeiros mártires. Quando eu vejo tudo isso, Max, eu não tenho outra alternativa que não seja também continuar querendo avançar. Porque eu preciso deixar um legado para os meus filhos, que não são poucos, e eu preciso deixar um legado também para a sociedade, para esse povo, para esse país que eu tanto amo. Então, sofri essa tentativa de assassinato que está sendo muito bem apurada pela Polícia Civil, né, pela 31ª Delegacia, em Ricardo de Albuquerque, os delegados policiais, desde o primeiro momento, todos os policiais envolvidos estão muito empenhados, e não é porque eu sou porque eu sou deputado, nada disso, não é porque eu sou policial civil também, mas é porque a Polícia Civil procura fazer da melhor maneira possível o seu trabalho, assim como a Polícia Militar, a Polícia Penal, Bombeiro, DEGASE, toda a área de segurança pública. Então, sou muito feliz por ser profissional desta área, né? Mas sofri, sim, está bem encaminhada a investigação, nós já temos 2 identificados, e eu creio que nos próximos dias, eu não posso falar muito para não atrapalhar a investigação que está em curso, Max, mas eu acho que mais para frente nós teremos alguma operação no sentido de prender esses criminosos e saber de fato o que aconteceu, se foi uma tentativa de assalto, se eles foram pagos para fazer o que fizeram, entendeu? Mas, perfeito, graças a Deus, está muito bem encaminhado. Perfeito. Então já fica aqui o convite, né, para o senhor vir a próxima vez aí, quando tiver já avançado as investigações, aí para contar para a gente, né, e explicar tudo direitinho. Deputado, eu queria agradecer muito aqui a sua presença, deputado Márcio Gualberto, deputado estadual do Rio de Janeiro, né, esteve com a gente aqui agora no Boletim da Manhã. Deputado, muito obrigado. Eu que agradeço o convite, estou à disposição, e não é bajulação. Vocês fazem o verdadeiro jornalismo, e eu conheço jovens da Crisma que ouvem, que não perdem o Terça Livre. Então avancem cada vez mais, e Deus os abençoe também. Muito obrigado pelo convite, Max, Ítalo e Carlos Dias, e o Alan também. Amém. Obrigado pelos elogios. Tchau, tchau. Pessoal, a gente tem um assunto importante, né, sobre esse que a gente estava falando aqui antes, da questão da anulação da delação do Cabral. Ontem nós tivemos 2 votos, né? Nós falamos aqui no Boletim da Manhã de ontem do voto do ministro Marco Aurélio Mello, e também quem votou ontem foi o ministro Alexandre de Moraes,
E o ministro Alexandre de Moraes votou para anular a delação de Cabral, a mesma delação que cita o ministro Dias Toffoli. O ministro Alexandre de Moraes votou ontem para anular a decisão do ministro Edson Fachin, relator da Lava Jato, que homologou a delação premiada de Sérgio Cabral. O placar está em 4-2 para tornar o acordo sem efeito. O tribunal está decidindo sobre a validade da delação no plenário virtual, plataforma que permite aos ministros analisar os processos e incluir manifestações no sistema online, sem necessidade de reunião presencial ou por videoconferência e longe dos olhos da opinião pública e das transmissões da TV Justiça. Com o voto, Moraes se une a Edson Fachin e aos ministros Gilmar Mendes e Nunes Marques, que votaram para anular a delação de Cabral. Marco Aurélio e Luiz Roberto Barroso se posicionaram a favor da validação do acordo. Ou seja, a gente está vendo aí um 4-2, né? Repito, se ainda existe alguma honra e alguma moral por parte dos ministros, né, que pelo menos votem para que as investigações continuem, né? Eu não tenho muita esperança, acho que vai ser isso aí mesmo, já está 4-2, talvez não seja nem um 6-5, né, para dar aquele ar de disputa. Bem, é com vocês aí, Ítalo. Bom, vamos lá, né? Bom, como disse o deputado, né, o Cabral delatou demais, né? Errou a mão. Essa é a realidade. Falou mais do que deveria, né? No entendimento dos meninos. Falou, né? Agora, eu acho interessante é o seguinte: o Toffoli vota nesse negócio aí. Mas não teve um para levantar a questão. Pera lá, mas a delação está ligada ao Toffoli. Ele vai votar também? Teve para chamar atenção. Né? Isso é uma pouca vergonha. Ou então vai fazer a cena de votar favorável à continuidade, só que o resultado vai ser contrário. É lógico, né? não duvido nada. Bem pontuado. Verdade. Capaz do Toffoli fazer a cena de votar favorável. Não, eu quero mesmo. Que não deve, não teme, né? Vai lá, né? Só que, né? Porque, segundo Marco Aurélio Mello, eles combinam votos. Eles combinam votos, segundo Marco Aurélio Mello. Né? A terceira via está dizendo não. É um ministro da STF que está dizendo que também vai votar lá. Né? Então, né? É isso, né? Cabral delatou demais. Essa é a realidade. Pois é. E eu acho que também é o momento da gente chamar a atenção de um ambiente, né, de uma corte, né, suprema que não sofre absolutamente qualquer tipo de sanção ou controle externo de órgãos constitucionais, tá? Que eu estou falando, não é só pressão popular, porque às vezes, como eles falam, em questões contra-majoritárias, etc., né? Então, a questão não é essa, não é simplesmente fazer da corte, a Suprema Corte, uma corte política, que é exatamente o que ela é hoje. É resgatar aquilo que originalmente significa a distância, o distanciamento natural, a isenção, a baselar, vamos assim, as decisões dentro não só da jurisprudência, que é a tradição do tribunal, e também da norma regular, né, que está enfim, não só na Constituição, mas enfim, na legislação do país de uma maneira geral. Então, o que nós estamos falando é exatamente isso. Há necessidade de reforçar os sistemas de controle com relação às fronteiras do Supremo Tribunal Federal, que esse papel, que nós não podemos esquecer, cabe ao Senado da República. Está lá capitulado na Constituição. Os crimes de responsabilidade, os avanços, os ativismos, tudo isso pode ser analisado em termos de processo aberto e julgado, e o afastamento ou não daquele ministro ou daqueles ministros que forem nessa direção contra a Constituição, contra a legislação brasileira, interferindo inclusive em poderes. Uma coisa tão absurda. E hoje é um órgão fechado que simplesmente decide sobre a vida deles mesmos, dos 11.
através de acordos, como manifestado pelo ministro Marco Aurélio Mello, que diz que se combina voto, isso é uma... Não estamos inferindo isso é o que o próprio ministro disse, que combina voto, e são 11 pessoas inalcançáveis, vou chamar assim, pela justiça e pela verdade, que já foi usada aqui essa expressão e eu gostaria de sublinhá-la. Então, eles são simplesmente pessoas blindadas de qualquer tipo de investigação. Então, é uma situação que eu diria que incomodaria qualquer cidadão. Porque nós, por exemplo, independentemente da forma que falamos, do jeito que somos, nós sofremos críticas. Às vezes críticas injustas, mas também às vezes muitas críticas justas, que nos confere a possibilidade de uma autorreflexão e mudarmos o nosso comportamento, a nossa direção. A vida é assim, é uma coisa construtiva, simplesmente no alcance do bem e da verdade. Mas aquele Olimpo não. Ali se basta. E qualquer interferência externa, né, qualquer medida externa que chegue de forma, vamos dizer assim, contrária aos interesses dos membros dessa Suprema Corte, você está afadado a ser convidado a se explicar. Às vezes de boa forma, às vezes de não tão boa forma, né, como ocorrido com Alan dos Santos, na sua casa, e terceiras pessoas que não tinham absolutamente nada a ver com o processo, como foi o caso da esposa dele, ter uma arma direcionada para a cabeça de um agente da Polícia Federal. Então, olha, nós precisamos muito mais, né, de alterações no campo da cultura, de valores, do que propriamente de mudanças do ponto de vista da economia do país e de sua estrutura. É lógico que uma coisa tem consequência na outra, mas a gente precisa reassumir o conjunto de valores que erigiram a nação brasileira e que está sendo desgarçada, né, por essa gente sem espírito e sem moral. E eu acho que é uma coisa também para a população se manifestar, né? Vejo aqui no chat muita gente indignada, e é para estar indignado mesmo com tudo isso, né? Então, cabe à população que está indignada, vocês aí que estão achando tudo isso absurdo, se manifestar. Ir às ruas mesmo, fazer manifestação, pedir que o Dias Toffoli seja investigado. Que haja, sim, uma investigação. Se há delação, há detalhes, né? Há detalhes ali de dia, de hora, de lugar, de transferências bancárias, de ligações. Isso precisa ser investigado. Que ou o Cabral vai ter que sofrer uma punição pior, né? Ou se as coisas se corroborarem, você tem um ministro do STF cometendo crime. Isso não pode simplesmente deixar para debaixo do tapete e fingir que nada aconteceu, não houve nada, não. A população precisa se manifestar. Principalmente quando sair o resultado, né? Infelizmente eu não tenho esperança nenhuma de que eles vão aceitar essa delação, provavelmente vão anular a delação do Cabral, né? E essa indignação de vocês precisa ser manifestada. É urgente que o STF entenda que ele não pode fazer o que ele quer. A gente não pode estar vivendo uma juristocracia, um império da vontade dos ministros do STF. E Max, tem uma coisa rápida, desculpa até interromper o que eu queria falar. É um tribunal que, independentemente de tomar a decisão que precisa tomar com independência, nenhum de nós aqui está querendo que ele vá convergir na direção de um certo populismo, né, do judiciário, mas eles não se permitem nem ouvir a opinião durante o julgamento daqueles que estão assistindo. É vedado o comentário. Então, quer dizer, eles não conseguem ter nem o termômetro, vamos dizer assim, mais forte, né, mais pesado, da manifestação do povo que está assistindo aquilo ali. Eles, óbvio, que presumem que é uma decisão que eles sabem mesmo, que é uma decisão particular, própria, e que não atinge absolutamente o nível de justiça que se espera na sociedade. Mas eles se negam até a ouvir. Quer dizer, eu avançaria, né, respeitosamente para o campo da covardia. Porque é exatamente o que o Márcio Gualberto disse, o conjunto de coragem de outros irmãos também acionam, né, esse mesmo comportamento em nós. Então, a surdez aciona a covardia.
Sem dúvida, sem dúvida. Não, o que nós estamos vendo aí como é que eu posso dizer isso? São necessárias mudanças, tanto interna quanto externamente. Internamente, em que sentido? Isso aqui que o Carlos falou, né, um exemplo, né? Existe uma cultura no judiciário, hoje, muito forte, que é de se encarar como algo separado da realidade, como algo se encarar como algo separado, né, do restante dos seus semelhantes, né? Existe uma cultura do judiciário que tem esse pressuposto, né? Isso é claro. E existe, por outro lado, uma ausência de remédios, né? Ontem eu conversei com o procurador, conversamos aqui com o procurador Felipe Jimenez, né? E ele comentou que existe, né, um remédio constitucional contra os abusos do judiciário, que é o impeachment, né? Que seria através do Senado. Na hora eu decidi não aprofundar nesse tema, mas eu discordo de que esse remédio seja suficiente, justamente por quê? Porque ele é muito frágil, é muito fácil, né, você corromper uma situação em que um julga o outro julga um. Porque quem é que julga os senadores? O próprio STF. Então é óbvio, é evidente, né, que acaba virando, você propicia, né? É um ambiente com todos os elementos propícios para você proliferar aí relações escusas, né, entre o STF, entre membros do STF e membros do Senado. Então é claro que esse remédio não é o suficiente, ele tem que ser usado. Nós estamos com o Senado acovardado, o que é verdade, né? O Senado de covardes, que é verdade, não toma iniciativa, né? Mas é necessário pontuar que existe esse desequilíbrio aí, ou esse equilíbrio não deveria ter, né? Quem julga o STF não pode ser julgado por ele, pelo menos não diretamente. Quem julga o STF não pode ser julgado por ele, né? O STF precisa ter algum outro tipo de sufrágio em que ele está ali, de ordinário, porque um impeachment é extraordinário. E desculpe o seguinte, por isso essa discussão sobre a prerrogativa de foro, que é exatamente que os deputados federais, os senadores também, né, deputados federais e senadores têm, né, essa prerrogativa de foro de ser julgado no Supremo Tribunal Federal. Então, é crime comum, justiça comum. Exato. E no ambiente parlamentar, eles têm, obviamente, o crivo dos seus conselhos de ética, enfim, é lógico, é um sistema imperfeito, a presença humana torna o sistema imperfeito, óbvio, né? Eu iria mais além, Carlos. Eu diria que o Senado, pelo menos, tem que perder o foro privilegiado. Sim. Em absoluto. Em absoluto. Em absoluto, porque senão você acaba abrindo interpretações. Não, mas isso aqui foi no exercício do mandato, não, mas não sei o quê. É sempre aquelas injunções que você faz, então corta-se de vez, né? Não existe foro privilegiado para o Senado, para que o senador possa ter isenção ao exercer o único remédio constitucional contra o abuso do STF. Sim. Então, assim, isso é claro. Mas, fora isso, é preciso outras coisas. É preciso discutir essa questão, né? O que poderia ser feito? Mandato para o ministro do STF, máximo de 10 anos, sem prorrogação, né? Sim. Não sei, algum tipo de referendo popular, né? Outra coisa que pode ser feita, né, que foi proposto, júri popular para julgar certos crimes de responsabilidade feitos cometidos pelo STF. Ou mesmo divide várias carreiras da magistratura, quer seja juízes, por exemplo, também via do Ministério Público, quer dizer, pessoas de carreira do âmbito do aparato, né, vamos chamar assim, judicial do país, não simplesmente advogados, né, que vêm de várias frentes de política para assumir cadeiras no Supremo Tribunal Federal. Porque se você reduz, né, o universo dos indicáveis, sim, você reduz a capacidade que você tem de ter um candidato ideal, um indicado ideal, né? Como foi Fachin, como foi Toffoli, como foi o próprio Alexandre de Moraes, né?
Você pega um cara, né? Esse cara aqui não é nada. Não, você esqueceu do Barroso também, né? Barroso do também, Barroso, né? Daqui a pouco a gente vai falar o Supremo inteiro, né? O Toffoli, poxa, estamos esquecendo do Toffoli, advogado do PT, depois advogado-geral da União. Então, enfim, é isso. É a linha que a gente observa, Exato. né? É o ajuste dos acordos e o Senado vira uma maneira de convalidar esses acordos em um ambiente político mais amplo, né? Ao fim e ao cabo, meus caros, é o seguinte: talvez uma das maiores reformas que o Brasil vai passar nos próximos anos, depois de ser feita a reforma administrativa, a reforma tributária, o pacto federativo, a gente vai chegar um momento que vamos ter que discutir a reforma do judiciário. Isso é essencial. Mas para isso, né, porque para todas essas outras reformas existe já um modelo mais ou menos pré-pronto, né? Essa reforma do judiciário vai demandar muito mais estudo, muito mais discussão de intelectuais sérios, né? Para que daí se extraia um modelo ideal e através desse modelo ideal a gente consiga, né, ir fazendo as aproximações com todos os embates, as lutas políticas, os cabos de guerra, as disputas de interesse, etc., que a gente sabe que são indissociáveis desse processo, infelizmente. Né? E a gente também não pode fugir desses mesmos que dizem que essas reformas estão vindo em função da presença de tal ou qual ministro. Quero dizer os senhores ministros que está mesmo, porque são os senhores que estão provocando a necessidade de uma exibição de uma reforma de um sistema judicial brasileiro que não está dando absolutamente as consequências normais e naturais vamos dizer assim, da rica e histórica, né, jurisprudência do tribunal. As ações são feitas como se fosse um terno sob medida, né? Então, a gente tem ações que funcionam para uma determinada linha, para outra não funciona, mudanças permanentes de entendimento sobre jurisprudência, interferências indevidas em atos de outros poderes. Então, o que se discute não é, vamos dizer assim, a instituição Supremo Tribunal Federal, é dizer como nós podemos fazer com que a instituição Supremo Tribunal Federal não sofra consequências graves de escolhas extremamente politizadas, de pessoas que não têm a dimensão exata do que representa uma corte constitucional, uma Suprema Corte de um país, por exemplo, como o Brasil, onde diversas decisões importantíssimas têm consequências gravíssimas para milhões e milhões de pessoas, e não só no ato da decisão, mas no prolongamento da decisão, as consequências da decisão, os atos econômicos, os atos jurídicos, o campo penal, no campo administrativo. Enfim, quer dizer, só existe um ambiente em toda a República Brasileira em que aqueles que tomam suas decisões ruins ou boas, eles não são avaliados por elas. Só o tempo pode acabar com eles, ou é a morte natural, ou então o prazo, né, de expulsória, vamos chamar assim. Agora, os políticos têm mandato, o povo, mal ou bem, os elege, não vou entrar em critério aqui de escolha, quer dizer, em 4 anos nós temos as eleições no campo federal e também dos estados e não consequência, né, perdão, não convergência com dos prefeitos e vereadores, mas na verdade no país você tem de 2 em 2 anos de eleição, que esses grupos passam pelo crivo da população. E a consequência dessas decisões e dessa recuperação dessa estrutura, vamos esperar o quê? 30, 40 anos para fazer? Nós vamos dizer, por exemplo, que esses senhores têm uma vaga permanente na cadeira do Supremo Tribunal Federal. Não, o Brasil, como está aproveitando, Max, essas reformas, como o Ítalo bem citou, há sim a necessidade de pensar, mas não é para o ataque à instituição como muitos posicionam, é pelo posicionamento daqueles que, de maneira equivocada e mal avaliada, não só pelos presidentes que indicaram, mas também pelo Senado da República, permitiram a vaga destes ocupando cadeiras importantíssimas numa corte que é um equilíbrio fundamental da estrutura jurídica do país, que é a Suprema Corte. Só para a gente terminar aqui, nós estamos caminhando para quase, né, do meio-dia já. Olha o que acabou de sair. Deixa eu ler para vocês aqui.
Olha só. Pode dar um pouquinho mais de zoom ali, Diogo. Requerimento, né, CPI da pandemia, né? Senhor presidente, requeiro nos termos do artigo da Constituição Federal, na lei, no regimento interno do Estado Federal, a convocação do senhor Jair Messias Bolsonaro, presidente da República, para prestar depoimento perante esta comissão parlamentar de inquérito como testemunha. Aí tem a justificação aqui, né? O requerimento foi feito pelo senador Randolfo Rodrigues, líder do Rede Sustentabilidade. Então, Quem começa? Não, aí tem um detalhe. Tem um detalhe. Essa notícia estava aqui também, nossos jornalistas mandaram. Eu ia até falar, mas foi bom que você falou, porque tem um outro detalhe. Governadores avaliam recorrer ao STF para não comparecerem à CPI da pandemia. olha aí. Com a possibilidade de convocação pela CPI da pandemia, um grupo de governadores avalia ingressar com pedidos no STF para não serem obrigados a comparecer na condição de testemunhas. A possibilidade tem sido considerada por alguns governadores da região norte. Eles representam mais da metade do total de requerimentos apresentados para a convocação de chefes de gestões estaduais. A ideia estudada é que, caso sejam aprovados requerimentos de convocação contra eles, em sessão marcada para hoje, né? Ele ainda não teve essa votação, se vai convocar esses governadores, mas já teve esse requerimento de convocar o presidente, né? Também dá falta votar. O argumento é de que há um precedente jurídico que desobriga chefes de governos estaduais a comparecerem a uma comissão de inquérito do Congresso Nacional. Em 2012, o então governador de Goiás, Marconi Perillo, conseguiu autorização para não comparecer à CPI do Cachoeira. Na época, o ministro Marco Aurélio Mello, do STF, concedeu liminar sob o argumento de que uma comissão de inquérito do Congresso Nacional não pode impor a presença de um chefe do Poder Executivo. Bom, se não pode impor a presença... Desculpa. Se não pode impor a presença de um chefe do Executivo, do estadual, quanto mais do federal. Agora, que vai ser engraçado, o pessoal que criticava o Pazuello, quem não deve não teme, né? Compareceu com habeas corpus, não tem que falar. Os caras não querem nem é que eles não querem falar, não querem nem mostrar a cara. Nem chegar lá e ter que dizer, não vou falar. Né? E o Pazuello, vale lembrar, né? Teve o habeas corpus para não falar, mas falou tudo, né? Falou tudo, né? Enfim. Olha só coisa, né? Eu acho isso aí gravíssimo. Gravíssimo. Um ato de convocação de um requerimento de um senador da República que extrapola o seu poder, porque não há na Constituição nenhuma possibilidade de subordinação de um poder ao outro. O presidente ele não é investigado, ele não pode ser chamado a testemunha absolutamente, de jeito nenhum, em nenhuma forma pelo Senado da República, inclusive porque a condução do trabalho é feita pelo presidente e pelo relator, e não há subordinação entre os dois poderes. Então, quer dizer, a pergunta, a inquirição, inclusive em termos de plenário, eu diria que esse senador é um irresponsável. Ele não está absolutamente à altura da cadeira de representação do Amapá. Né? Ele conseguiu ser pior que o Sarney, né? Que, do ponto de vista de representatividade de um Estado tão relevante. É por isso, olha, a razão do nosso subdesenvolvimento, a razão do país caminhar, né, cada vez mais por esse abismo do narcoterrorismo, de narcotraficante, de proteção de miliantes, é porque tem representantes como esse, que sabem que estão fazendo as coisas erradas e querem, através de uma política que foi vencida pelo voto popular direto, sufrágio universal, definiram em 2018 o presidente Bolsonaro, eles fazem sistematicamente oposição a um governo legitimamente colocado. Ele não está na lista do Odebrecht, senador Múmia. Senador Múmia. Ele não está na lista do Odebrecht. Aliás, é citado até como um dos que nunca entrou em processo de corrupção.
quer seja direta ou indireta. Não há suspeita sobre o presidente, quer seja no passado político dele, quer seja no exercício de um poder extremamente relevante. E os senhores sabem muito bem que pode ser aquele que cativa os interesses mais baixos de vossas excelências. Jamais usou a baixeza de vossas excelências pelo interesse menor da riqueza querer suborná-los. Então, esse senador, Randolfo Rodrigues, é caso de reprimenda pública. Se tivesse um presidente e um relator à altura do povo brasileiro nessa CPI. É caso de indignação gravíssima, falta de respeito à presidência da República e um homem probo e honesto contra seus colegas que não são e que não tem nem capacidade de dirigir a ele a palavra, quer seja através de microfones. Imagine presencialmente. Eu queria fazer aqui um pedido aos nossos seguidores. Vocês sabem que o Terça Livre, esse ano, principalmente, passou por muitos problemas, muitos cancelamentos, inclusive aqui no YouTube. Tá? Então, a gente fizemos aí no Twitch, né, Periscope, está tudo agora ao vivo em várias plataformas, porém a gente sabe que a gente não pode depender dessas plataformas. Essas plataformas, elas seguem aí regulamentos das Big Techs, ou seja, é muito provável que o Terça Livre acabe acontecendo outras vezes o tipo de cancelamento que nós sofremos, apesar de termos ganhado, estamos aqui firme e forte, mas a gente não pode ficar só dependendo dessas grandes plataformas. Então eu queria pedir para vocês que estão aqui nos assistindo entrarem no link, né, que a gente vai a partir de agora usar, além do canal, além das transmissões normais, mas vai ser o nosso link onde você sempre vai encontrar ali o Terça Livre ao vivo. Então é alvivo.tercalivre.com.br, né? Então é alvivo.tercalivre.com.br. Vai ser um link nosso, né? Vai ser já aí um protótipo do futuro do Terça Livre. Óbvio que não vamos sair do YouTube, vai continuar a transmissão, mas a transmissão melhor, ou seja, melhor maneira de você encontrar, ter certeza, né? Até hoje tivemos um problema aqui no início, acabamos criando 2 salas, né? Mas aqui você sempre vai ter a nossa transmissão certinha ali no horário alvivo.tercalivre.com.br. Então, se os nossos seguidores puderem ir lá, dar uma conferida, ver se está tudo funcionando direitinho, o pessoal do TI está terminando aí os testes, então a gente queria fazer esse aviso aqui para vocês, né? Então já podem ir entrando lá, alvivo.tercalivre.com.br. E uma atualização sobre a CPI da Covid, né, que aconteceu agora de manhã, ali por volta das 10h34, o presidente da comissão, o senador Omar Aziz, convoca a reunião secreta. Ele suspendeu a sessão da CPI da Covid, que votaria a convocação de governadores e outros requerimentos, né, e pediu para os senadores se dirigirem para a sala 7, para uma reunião que não foi transmitida ao vivo pela TV Senado. A reunião foi retomada há poucos instantes. E também depois, como o Ítalo já adiantou, houve esse requerimento aí por volta das 11 horas do senador Randolfo Rodrigues para convocar o presidente Bolsonaro à CPI da Covid. O requerimento deverá ser analisado hoje pelos demais membros da comissão. E parece que agora há pouco, informação aqui dos nossos jornalistas, né, a CPI voltou, né, voltou aí de maneira pública. Muito bem. Então, estamos acompanhando, os nossos jornalistas aqui vão estar acompanhando durante todo o dia, todo esse desenrolar da CPI. A gente vai ter aí a votação da convocação dos governadores e agora também da convocação do presidente Bolsonaro. Temos ainda essa questão aí de governadores que querem acionar o STF para não comparecer à CPI com esse precedente que nós comentamos aqui, né, que obviamente que se funciona para eles,
chefes do executivo estadual, muito mais funcionaria, né, por lógica, ao chefe do executivo do governo federal. Max, eu gostaria de fazer uma observação e eu gostaria da atenção. A questão é a seguinte: não é regimental a convocação do presidente, e muito menos ainda colocá-la em votação. É uma violação flagrante, prerrogativa presidencial, de um requerimento ser votado de sua convocação, mesmo que esse requerimento seja derrotado. O correto seria que esse senador que apresentou não fizesse, mas já que ele o fez, o presidente da CPI, de pronto, rejeite por ser totalmente irregular, abjeto e inconstitucional. Então não cabe apreciação de uma matéria como essa, ela é inepta. Então é bom prestar atenção nisso, porque se o presidente colocar esse requerimento em votação, é uma ação gravíssima contra a presidência da República, a instituição presidência da República, o Poder Executivo. Isso é um ato grave, não é uma mera burocracia, não é um papel meramente escrito. É um ato efetivo de um poder que reconhece, né, não reconhece, perdão, e rebaixa a autoridade do presidente da República. Isso é digno de sanção. É muito grave. Então, se o presidente da CPI colocar esse requerimento em votação, é caso de rebelião interna do Senado, porque não adianta dizer que a base do governo vai votar. A base do governo não pode admitir, sob qualquer argumento, sob qualquer condição, e pode se surgir da melhor maneira que achar adequado, que esse requerimento seja colocado em votação. Muito bem. Queria agradecer aqui, então, a presença do Ítalo Lorenzon e do Carlos Dias. Muito obrigado, Ítalo, e muito obrigado, Carlos. Obrigado, Max. Muito obrigado também por essa oportunidade. Então, a gente vai agora encerrar esse boletim da manhã, mas, lembrando, estamos aí atentos, vamos estar acompanhando a CPI da Covid de perto, e logo mais à noite, às 20 horas, no boletim da noite, nós vamos trazer todas as informações para vocês. Muito obrigado pela audiência, fiquem com Deus e até mais tarde.